Com os avanços da variante Ômicron em relação à Covid-19, uma das perguntas que muitos têm me feito em relação aos testes é qual o melhor para ser feito hoje em dia, o RT-PCR ou de antígeno. Hoje eu vou explicar para vocês quais são as vantagens e as desvantagens dos testes disponíveis. Eu sou o professor Lázaro Henrique e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de todos os testes relacionados à Covid-19. Primeira coisa importante é você entender o que é que significa o RT-PCR e o que é que significa o teste de antígeno. Essas siglas têm tomado conta exatamente das informações e dos noticiários. Bom, o Ministério da Saúde, ele tem vivenciado desde o final de dezembro do ano passado um apagão nos dados por conta de um ataque hacker e por conta disso as informações relacionadas aos números de casos da Covid não têm sido divulgados pelo Ministério da Saúde. Diante disso, é importante informar para todos vocês que os testes, a testagem, ela faz parte de algo muito importante para o acompanhamento dos casos de Covid no Brasil. E aí você fica se perguntando, Lázaro, qual o melhor tipo de teste a ser feito no momento desse? O teste de PCR, essa sigla PCR significa reação em cadeia de polimerase. Polímero é um termo que na química se utiliza para se referir a exatamente o quê? Uma molécula formada por monômeros. E quando se vem para a biologia molecular, o polímero pode ser uma proteína ou pode ser um ácido nucleico. Exatamente, o material genético. Quando você vai para um vírus, os vírus eles podem ter como seu material hereditário tanto o DNA quanto o que, gente? RNA. No caso específico da Covid, nós estamos falando de um grupo de vírus chamado de coronavírus. No caso do coronavírus, ele é um vírus de RNA de fita positiva simples. Então, no caso, o que eles vão buscar identificar quando você está infectado pelo coronavírus? O material genético do vírus, que é um RNA. Então vamos lá. O que significa PCR? Uma técnica laboratorial de amplificação do material genético do vírus. RT vem de onde, Lázaro? RT vem de transcriptase reversa, uma enzima que vai permitir pegar o material genético do vírus, do coronavírus, que é um vírus de RNA, e gerar DNA. Então, por meio da RT-PCR, uma técnica laboratorial, vai ser possível amplificar as moléculas de material genético do vírus para que eu possa identificar se a pessoa está o quê? Infectada. É por esse motivo, gente, que a técnica RT-PCR requer, por parte do exame, um laboratório especializado, uma equipe mais qualificada e, por conta disso, o exame de RT-PCR, ele acaba tendo um custo mais elevado. E por ter um custo mais elevado, ele chega à população com mais dificuldade, mas ao mesmo tempo, o exame de RT-PCR, ele é um tipo de exame padrão ouro pela Organização Mundial da Saúde. Ele é o exame que ele traz um grau, tá certo, de segurança maior. Ele é um exame que dá um grau de confiabilidade muito maior. Então, se você quer me perguntar qual é a grande vantagem do exame de RT-PCR, é a sua confiabilidade, por parte dele ser feito pela identificação do material genético do vírus. Um vírus de RNA, que pela técnica de RT-PCR, reação em cadeia de polimerase, utilizando a enzima transcriptase reversa, por todo um aparato laboratorial, permite-se identificar partículas de material genético de quem? Do vírus. Lázaro, o que é o SWAB?
SUAB é que ele se utiliza uma haste flexível, cotonete, onde de modo orofaringiana ou nasofaringiana, você vai tentar fazer a coleta. Então o método SUAB é o método de coleta, tá certo? Então faz-se a coleta via SUAB, né, via cotonete, seja naso ou oral, para se procurar a identificação. Gente, como no caso do método C pela identificação de material genético, isso faz com que, pelo método RT-PCR, o grau de sensibilidade ele é muito maior. Considerado pela Organização Mundial da Saúde padrão ouro, a sensibilidade sendo maior, ela consegue identificar a presença do vírus, mesmo quando a carga viral não está tão alta. Por esse motivo, você pode fazer esse exame nos primeiros dias de sintomas. É possível identificar quando você está com 2, 3 dias de sintomas, tá? Dor de cabeça, febre, tá certo? A gargantazinha incomodando, tá certo? Dor no corpo. Então, quando você está sintomático ou quando você teve contato com alguém que positivou para a Covid. Tá certo? Aí é identificado, é recomendado que você procure um laboratório que possa fazer o RT-PCR, considerado, repito, o padrão ouro, tá certo? De exame laboratorial. Ok? Massa. Agora entendamos uma coisa. Dizer para você que a técnica, que o exame RT-PCR, que é feito em laboratório, é o padrão ouro para testes de Covid por ter um grau de sensibilidade que pode chegar a 99,9% de sensibilidade, identificando o material genético do vírus, mesmo quando a carga viral não está tão alta, porque ele identifica o material genético mesmo, né, em quantidades menores, não significa dizer que os testes de antígeno, aqueles famosos testes rápidos de farmácia, os de antígeno não são importantes. Eles são muito importantes. Por quê? Porque eles são mais acessíveis. Eles estão disponíveis em maior quantidade e a um preço que pode chegar em maior quantidade à população. Porque este RT-PCR, por exigir uma maior especialização da equipe, por permitir, por exemplo, com que o custo ele acaba sendo maior para a população, é mais difícil, demora mais o resultado. Então é importante também dizer para você que ou está sintomático ou teve contato com alguém que positivou, é importante que do 3º ao 7º dia, sintomático, sintomas gripais, febre, dor de cabeça, dor no corpo, certo? E você precisa fazer um teste, você pode recorrer ao teste de farmácia. Lázaro, qual teste de farmácia eu devo recorrer quando eu estou sintomático ou quando eu tive contato com alguém que positivou para a Covid? O teste de antígeno, tá? Que também se dá pela técnica de coleta de SUAB. O que é a técnica de coleta de SUAB? Utiliza-se uma haste flexível, que é um cotonete, vamos assim dizer, né? Uma hastezinha flexível, utilizada para coleta via naso ou orofaringiana, e aí ele vai coletar. Nesse caso, recomenda-se de 3 a 7 dias após sintomas ou contato com alguém que positivou. O grau de sensibilidade desse teste de antígeno, ele é, sem dúvida, um pouco menor, né? Ou significativamente menor, tá? Do que o RT-PCR, por isso que ele não é considerado padrão ouro. Por um motivo simples, eu não vou identificar material genético, eu vou identificar antígeno. Daí você que está aí me pergunta, Lázaro, qual é a diferença de um antígeno para o material genético? O antígeno é toda e qualquer substância que em contato com o sistema imunológico do indivíduo dispara uma resposta na produção de anticorpos. No caso específico de um vírus,
que é o agente etiológico da Covid, o antígeno geralmente está presente onde? No capsídeo, que é o envoltório que protege o material genético do vírus, de natureza proteica. É o nucleocapsídeo. Entende isso? É o envoltório. Você não pode dizer que é uma membrana porque o vírus não é celular. Então existe um componente de natureza proteica do vírus que a gente denomina de quê? Proteína capsídeo, do capsídeo, tá? Então esse teste rápido de farmácia, ele vai tentar identificar esta proteína, que também é um polímero, Como ele tem um grau de sensibilidade menor do que, por exemplo, o RT-PCR, é necessário que a carga infecciosa na pessoa esteja o quê? Maior. Daí a necessidade de que você só recorra a esse teste de antígeno após 3, 4 ou 5 dias de sintomas ou de contato com a pessoa que positivou, para que, se realmente você estiver infectado, você esteja com a carga de infecção maior, para que não dê o que a gente chama de falso negativo. Você entende? Uma vez feita a coleta, né, a coleta nasofaringiana ou orofaringiana, o ambulatório farmacêutico fez a coleta, coloca lá, e aí você tem lá uma fitinha, onde você tem um controle. O C lá é o controle, e ele vai reagir. Se der reagente, positivou para o antígeno. O que ele identificou? Ele identificou a presença de proteínas do núcleo capsídeo viral. Então, positivou, deu reagente, você está o quê? Você está positivado para a Covid. Lázaro, se der positivo, é possível um falso positivo? Meus queridos, muito pouco provável, porque o grau de sensibilidade desse teste, apesar, tá certo, de grau de sensibilidade menor do que o RT-PCR, muito pouco provável dar um falso positivo. É mais provável dar um falso negativo. Por isso que se recomenda que, quando negativo, tá certo, se fazer o RT-PCR para se ter uma confirmação, que é o teste de padrão ouro. Daí eu dizer para vocês, tá certo, da importância que os testes rápidos de farmácia têm para a testagem em massa. Por quê? Porque eles são rápidos, eles têm um resultado entre 15 e 30 minutos, permite uma massificação da testagem das populações, permite com que os dados possam chegar mais rapidamente e um acompanhamento maior, né, dos surtos que podem estar acontecendo nos municípios, né, nos estados, para que possam ter medidas por partes das agências e por parte dos governos nos controles com relação às medidas preventivas. Uma vez que você, mesmo negativado para estes exames, para esses testes, tá certo? E mantendo sintomas, você pode estar com outras doenças respiratórias. É importante manter os distanciamentos, é importante manter o uso, tá certo, das máscaras, porque outras doenças respiratórias, elas também são contagiosas e você precisa, né, dessa sensibilidade coletiva. Naturalmente, se você positivar para a Covid, é de fundamental importância que você mantenha o isolamento, que você se distancie e que você possa cumprir com todas as orientações, tá certo, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, para que a gente possa, o mais breve possível, poder controlar esta pandemia. Já sendo você vacinado, ótimo. Não sendo ainda, procurar se vacinar o mais breve possível, quando, obviamente, possível for e tiver nas agendas de vacinação do seu estado, para que a gente possa, em breve, controlar em definitivo o quadro de Covid no Brasil. Esses dois testes que o professor Lázaro mencionou para você, o RT-PCR e os testes de antígeno, são os dois testes que nós temos relacionados a quê?
a você conseguir descobrir se você está infectado para Covid. Um deles identifica se você vai encontrar no seu corpo o material genético do agente etiológico. O outro identifica a proteína possivelmente presente no nucleocapsídeo viral. Há outros, um deles, inclusive posso citar também aqui para vocês, um deles é chamado de teste quantitativo. O teste quantitativo é o de RT-PCR e o qualitativo, como se diz, é o teste rápido de farmácia. Os outros dois testes são chamados também de sorologia. O que é o teste de sorologia? Há um teste também laboratorial de sorologia, certo? Que é para identificar as imunoglobulinas. Isso, os anticorpos, que são de natureza proteica. Então eu também posso ir no laboratório, eu vou retirar o quê? Sangue, eu vou tirar uma amostra de sangue, e você sabe que no sangue você tem o plasma. O que é o plasma? A parte líquida do sangue, onde lá se encontram os anticorpos. Eu vou fazer o exame de sorologia quando eu quero identificar no meu plasma a presença das imunoglobulinas, as IgMs e as IgGs, imunoglobulinas M e as imunoglobulinas G, que são os anticorpos que os meus linfócitos B, os plasmócitos, produzem quando em contato com um agente infeccioso. Então, quando eu faço um teste de sorologia, em tese, eu não quero descobrir se eu estou infectado. Eu quero descobrir o quê? Se eu desenvolvi uma resposta ao agente infeccioso. Então, se você quer descobrir se você está infectado, não é, em tese, recomendado fazer o exame de sorologia. Entendeu? O de sorologia a gente faz quando a gente quer saber se nós tivemos contato e se nós desenvolvemos a produção de anticorpos, tá? Aí você pode fazer o de sorologia de laboratório, tudo bem? Que ele é um exame quantitativo, ele é o padrão ouro, por exemplo, vamos assim dizer, pela Organização Mundial da Saúde, porque ele te dá uma precisão melhor, ele tem um grau de sensibilidade com certeza maior. E existe também um exame de sorologia de farmácia, que também é um teste rápido, que também vai te dar o padrão de quê? De IgG e de IgM, imunoglobulina G e imunoglobulina M também de farmácia. Você pode fazer isso aí. Lembrando que esse teste de sorologia, que é aquele que você pode ir na farmácia, teste rápido de sorologia, vai fazer um furinho no teu dedo, uma gotinha de sangue, vai colocar lá, teste rápido. Esse teste rápido de farmácia de sorologia não é o que você deve fazer se você quer saber se você está infectado. Em tese não é, porque ele vai te dar o quê? O de anticorpos, tá certo? Aí quando você faz esse teste rápido de anticorpos, se der reagente para as duas imunoglobulinas, IgM e IgG, significa que você tanto tem no teu plasma, que é na parte líquida do teu sangue, as imunoglobulinas G, e as imunoglobulinas M, as M e as G. Se tem as duas, você teve Covid recentemente. As duas, tá? Quando as imunoglobulinas M desaparecem e fica somente as imunoglobulinas G, certo? Identifica que você teve Covid há mais tempo, porque quando permanece as imunoglobulinas do tipo G apenas, identifica o quê? Uma imunização que já aconteceu, o contato com o agente etiológico ocorreu, certo? Como no gráfico que você vai observar, que vai ficar disponível para você, você vai perceber que a presença de determinado tipo de imunoglobulina por mais tempo indica contato com o agente infeccioso há um determinado tempo. Então, já quando as imunoglobulinas M, elas estão presentes no plasma, infecção recente, tá? E quando você tem a presença das duas, infecção recente. Quando você tem a presença somente desta imunoglobulina G, você teve contato, uma desapareceu, permaneceu só aquela, então você teve contato com o vírus já, há um certo tempo. Tranquilo?
Ficou compreensível isso? Vocês entenderam? Olha só, então vem para cá. Ó, é de extrema importância que você leve esta informação para as pessoas. Você gostou desse vídeo? Você achou bacana? Você entendeu a diferença, tá certo, dos testes? Compreendeu de verdade? Pois se você gostou desse vídeo, ó, deixa o teu like, tá certo? Deixa os teus comentários, qualquer dúvida que você teve, que pode deixar que o professor Lázaro vai te responder, tá certo? Compartilha, ó, não deixa para depois não, você vai compartilhar agora. Compartilhe esse vídeo com os teus colegas, porque isso é de extrema importância que a gente possa levar a informação correta para as pessoas, né? Quando a gente compartilha, a gente entrega conteúdo de qualidade para as pessoas. Então faz isso agora. É um pedido que o professor Lázaro faz para você. Leva esse vídeo para os teus amigos, leva esse vídeo para a tua família, leva esse vídeo para os teus colegas. Pode ser? Então compartilha agora esse vídeo, porque é informação que eu acho que muita gente tinha dúvida. A diferença entre os testes. O que é um teste de antígeno? O que é um teste de RT-PCR? Afinal de contas, o que é reação em cadeia de polimerase? O que é essa tal transcriptase reversa? Né? Por que que o COVID é um vírus de RNA de fita simples positiva? Por que que tem que fazer isso aí? Por que que o grau de sensibilidade? Por que que o nome do teste, né, da técnica de coleta era chamada de SWAB? Por que que era chamada de SWAB? Né? Por que era chamada de SWAB? Hoje você sabe que é do cotonete, né, nasofaringiana. Então essas eram as informações que inevitavelmente eu precisava passar para cada um de vocês, tá? E eu espero realmente ter contribuído com essas informações. E eu encontro vocês, com certeza, em momentos oportunos, levando informação de qualidade dessa tão amada ciências biológicas, mas levando principalmente esperança. Um forte abraço desse amigo do professor Lázaro.